E aí galera, saca só aquele cara parado lá, ó, mexendo na bike. Olha só, celularzão na mão, sem capacete. Certeza que ele não conhece a manutenção específica. Ó, certeza que deu problema na bicicleta, ó, tá tentando falar com alguém, ó. Parece que a corrente caiu. Enfim, se ele conhecesse a manutenção específica, ele não tava ali parado esperando alguém vir buscar ele, ou alguém vir, sei lá, ajudar ele. E você aí, conhece a manutenção específica? Não? Você quer ficar naquela situação ali, ó? Ele nem viu que eu tô aqui, ó. Tô aqui no cantinho, atrás de um muro aqui, de uma coluna, filmando ele de longe. Puxei o zoom. Mas seguinte, você quer ficar na mesma situação dele? Garanto que não. Então, o que você está esperando aí para clicar no link aqui na descrição do vídeo para entender um pouco mais como a manutenção específica pode te ajudar a não ficar no meio do pedal? Então, corre lá, clica no link. Bora pro vídeo. E aí galera, tudo certo? Herbert aqui falando com você e hoje a gente vai falar sobre pé de vela, número de engrenagens ou número de coroas, ok? Ó, coroa. Então, coroa única, coroa dupla e coroa tripla. Você sabe para que serve cada uma delas? Qual o uso indicado para cada uma? Por que não existe só uma opção? Porque existem várias opções. Se não, a gente vai falar sobre isso hoje. Mais um recado antes da gente ir para esse assunto. Eu quero deixar o recado da nossa live. Então, foi instituído agora, foi instituído aqui no canal uma live Tira Dúvida toda quarta-feira às 20 horas, ok? Então, provavelmente nas quarta-feira à noite você vai ver que vai entrar um vídeo no canal, que é essa live, ela fica salva. Então, se você perdeu as outras quarta-feiras para trás, você pode assistir esse vídeo ainda no canal, porque fica salvo. Inclusive, muitos comentários que vocês deixam aqui no vídeo, eu tô respondendo eles em formato de live. Para você que eu respondi em formato de live, eu vou colocar no comentário o link do vídeo que eu respondi você, ok? Então, só para deixar você ciente que eu tô respondendo a maioria dos comentários em live. Mas vamos lá, vamos falar sobre isso aqui. Herbert, qual a diferença entre três coroas no uso? Três coroas, duas coroas, uma coroa. Então eu vou explicar para vocês qual é a diferença e o porquê que usa-se cada uma delas. Então galera, seguinte, ó. Esse daqui é um pé de vela de coroa tripla, ok? Ou seja, ele tem 3 engrenagens aqui. Ele é mais comum em grupos de 6, 7, 8 e 9 velocidades. Herbert, o que é isso? 6, 7, 8, 9 velocidades. É a quantidade de engrenagens que tem atrás. Então na frente tem 3, mas atrás tem grupos que tem 6, 7, até 12, até 13, na verdade, velocidades. Já tem grupos de 13 velocidades. Mas o pé de vela triplo é comum, é comumente usado em grupos de 6, que é a 18 marchas, 7, que vira 21 marchas, 8, que vira 24 marchas, e 9, que vira 27 marchas, ok? Primeiro eu quero explicar para vocês. E atualmente você vai encontrar esse pé de vela, ou essa engrenagem de 3 coroas, mais nas bikes de entrada, bicicletas aí até R$3.000. Herbert, R$3.000 é bike de entrada? Sim, levando em consideração que você encontra bicicletas no mercado até 120, 130 mil reais hoje, bike até R$3.000 é bike de entrada, ok? Então você vai encontrar engrenagem tripla mais nessas bikes de entrada, que é até 27 marchas. Mas, se você pega uma bicicleta um pouco mais antiga, você vai encontrar bike stop montada com 3 coroas. Um exemplo disso é essa bike ali, ó. Tá vendo aquela preta com branco, aquela Giant ali? Essa bike, ela tá montada com um grupo Deore LX. Vamos falar assim, o nosso atual SLX, para vocês terem uma base. E ela é uma bike já bem antiga. Aquela bike, ela tá montada 3x9, com pé de vela Deore LX 3x9. Você tá ligado a essa bike aqui, essa marronzinha? Essa bike é minha, é uma Aro 26 também. Essa bike atualmente está com coroa única na frente.
Mas quando eu montei ela, eu usava um grupo SLX de 10 velocidades com 3 coroas na frente, ou seja, era uma bike com 30 marchas. Para a época era revolucionário, 10 velocidades atrás, a gente sempre falava em 7, 8 e 9 velocidades. Tanto é que na época a minha bike foi a primeira bike aqui na minha cidade, que é uma cidade interior, a ter 10 velocidades atrás. Né? O grupo SLX da época, top demais. Era uma época de ouro. Na época só tinha 26, só tinha as bicicletas 26. Mas vamos lá, qual que é a vantagem de você ter um pé de vela coroa triplo? A vantagem é amplitude de marchas. Como assim, Herbert, amplitude de marchas? Você tem uma coroa grande aqui, esse aqui é um pé de vela compacto, é o reduzido que a gente fala. Esse aqui, a grande dele é 42 dentes, mas você tem o grandão que é 48, galera, é um pratão, vamos falar assim. Então você tem o 48 dentes, que vai te dar uma velocidade final absurda, né? Vai ter marchas extremamente pesadas para asfaltão, aqueles lançantão descendo. Então no pé de vela coroa tripla você tem isso. E você vai ter também uma pequena, geralmente quando ele é 48, ele é 48, 38, 28, ou 48, 38, 24. Né? Mas vem uma coroa pequena também extremamente leve. Então a bike ela tem uma abrangência de marcha muito grande, tanto para final quanto para marcha leve, ok? Essa é a vantagem do coroa tripla, apesar dele estar um bom tempo em mercado já, ele ainda traz essas vantagens. Herbert, mas por que não se usa só coroa tripla então, se ele tem essa vantagem tão legal? Porque tem as desvantagens, ok, galera? E no vídeo de hoje eu vou trazer cada um desses, vantagem e desvantagem. Primeira desvantagem do pé de vela coroa tripla atual é peso. Herbert, peso? Mas a diferença é pouca, Herbert, tal, vale a pena. Vamos lá. Por que peso? Porque hoje a grande maioria dos pé de velas que vem coroa tripla são pé de velas de entrada. São a linha mais básica. Enquanto se você pega um pé de vela coroa única, você tem a linha mais top. Você tem pé de velas muito mais leves, ok? Então a vantagem de peso não é por questão de redução de uma coroa. Ah, mas vai baixar só uma coroa. Qual que é a diferença de peso nisso? Não, é a questão da linha. Por exemplo, hoje você vai encontrar um pé de vela triplo até o Deore, mas o Deore mais antigo. Se for a linha atual, talvez até o Alívio. Já se você pega um pé de vela coroa dupla, você tem o XTR, que vai ser metade do peso de um coroa tripla. O conjunto inteiro, lembrando, ok? Então, a desvantagem dele, primeira, é peso. Segunda desvantagem é marchas inúteis. Herbert, como assim? Se você pegar, existe um cálculo, que eu já postei um vídeo aqui no canal essa semana, acho que é algum 2 atrás desse, ou algo assim, que eu falo como você saber se a nova relação não vai faltar marchas para você. Mas nesse vídeo eu te mostro um cálculo para você calcular a relação, ok? Vai gerar um número. Se você pegar todas as marchas possíveis, as 27 marchas, usando um desse 3x9, e comparar nesse cálculo, você vai perceber que pelo menos umas 15 marchas, umas 15 marchas mais ou menos, vão se repetir. Ou seja, vai ter uma marcha na coroa grande e uma na intermediária com exatamente o mesmo peso. Isso faz com que ele tenha marchas repetidas, ok? Então você tem um monte de marcha, mas várias repetidas. Outra questão é a dificuldade de combinação. Então aqui você não pode usar a coroa grande com a engrenagem grande lá atrás. Você não pode usar a pequena com a engrenagem pequena lá atrás. Isso faz com que a relação desgaste muito mais rápido. Então, para quem está começando no pedal, essa engrenagem acaba dificultando a troca de marcha. Tanto é que hoje existem bicicletas urbanas utilizando coroa única, bicicletas infantis utilizando coroa única, porque o fornecedor, o fabricante, entendeu que para quem é iniciante, a coroa única fica muito mais fácil de combinar, ok? Porque é só uma na frente. Outro ponto que incomoda muita gente, que tem aqui no pé de vela coroa tripla e também se encontra no dupla, mas é mais comum no tripla, é barulho, galera.
Quem aí tem raiva de estar pedalando e aquele barulhinho chato de metal com metal? Geralmente no coroa tripla acontece muito. Por quê? Porque o câmbio dianteiro, se você não combina ele corretamente, ele fica raspando o defletor do câmbio dianteiro na corrente. E daí fica aquele barulho de metal com metal, que lá deixa algumas pessoas loucas, né? Ficam extremamente estressadas e acabam até parando de pedalar. Existe gente que é assim, que para de pedalar por causa do barulho. Para mim é mais fácil meter um fone de ouvido. Não faça isso, não meta fone de ouvido, porque você precisa ouvir o barulho ao seu redor, a não ser que você esteja num rolo pedalando a bike parado, ok? Eu uso fone de ouvido, mas sempre em uma orelha só, para outra eu escutar. Como eu falei, barulho nas engrenagens dianteiras é chato pra caramba. O que ocasiona? Como eu disse, trocar a marcha errado e desregulagem, que é comum acontecer no câmbio dianteiro, né? Principalmente se você anda muito em estrada de chão, trepidação, e se o seu câmbio é uma linha de entrada, ok? Vamos lá, vamos falar agora sobre a coroa dupla. Vamos falar desse cara aqui. Hoje a coroa dupla é mais comum de 9 velocidades para cima. Então você vai encontrar a coroa dupla no grupo de 9, no grupo de 10, no grupo de 11 e no grupo de 12. Herbert, existe coroa dupla no grupo de 12? Sim, existe, e no meu ponto de vista é a relação mais completa que existe, é o 212. Né? Talvez você não viu isso aí, mas tem uma bike da Soul que vinha com essa relação. Não sei se está vindo atualmente, mas vamos lá. Coroa dupla, qual que é a vantagem da coroa dupla? Primeira vantagem, ele troca mais fácil, né? É uma troca mais fácil. Por quê? Porque você só tem 2 engrenagens, então você não precisa ficar pensando se você vai colocar na do meio, se vai colocar na pequena, na grande, você só tem 2 opções. Isso já facilita a sua vida. Segunda vantagem de troca, né? Troca mais fácil. Algumas alavancas, por exemplo, a alavanca do novo Shimano Alívio, ela só tem um botão. Não é igual a alavanca da coroa tripla que tinha 2 botões, só tem um. Então você empurra, ela troca, empurra, ela troca. Então, com um dedo só você faz a troca, porque só tem um botão. Como só tem 2 coroas, ele vai trocar de marcha. Se você apertar, ele vai trocar de marcha. É igual o grupo eletrônico. Se você não sabe, existe grupo eletrônico de road bike, né? Que para você trocar a marcha do câmbio dianteiro, você aperta os 2 em conjunto, ele troca a marcha do câmbio dianteiro. Se você aperta um, ele desce. Se você aperta o outro, ele sobe. Então, isso acontece nos grupos de road bike, das speed, com eletrônico, o sistema eletrônico. Um negócio bem legal, talvez um dia, ou dá uma busca aí no YouTube, ou eu trago para vocês, explico para vocês algum dia. Outra vantagem desse cara aqui é que ele não perde tanto a amplitude de marcha para a coroa tripla. Inclusive hoje você encontra o pé de vela coroa dupla também em coroas 48, ok? Assim como lá no coroa tripla, também se encontra aqui no 48. Talvez ele vai perder um pouquinho na leve, algo assim, mas em compensação você consegue colocar um 40 atrás, algo assim, que vai te gerar uma marcha bem leve para subir. Então o coroa dupla, outra vantagem dele, além da troca ser mais fácil do que o tripla, a vantagem dele também é que ele não perde essa amplitude que a galera gosta tanto, aquela marchona pesada, para velocidade. Ok? Vamos lá. Desvantagem. Herbert, tem desvantagem? Tem desvantagem também. Peso. Herbert, por que peso? Você já falou que coroa dupla é mais leve que o triplo. Sim, mas se você comparar com coroa single, ele vai ser mais leve o coroa single. Herbert, uma coroa a menos dá tanta diferença? Não, galera, uma coroa a menos não dá tanta diferença. O que dá tanta diferença é um câmbio dianteiro a menos e uma alavanca a menos. Ok? Uma alavanca vai pesar algo em torno de 250 gramas, um câmbio dianteiro leve também, 250 gramas, total de meio quilo a menos na bike. A galera gasta uma nota para tirar meio quilo da bike, a galera com bike melhor, vamos falar assim. Então, meio quilo da bike, sem contar a coroa, parafuso. Parafuso é a mesma coisa. Enfim, vamos lá, tem uma coroa a menos também. Você tira 3 itens da bike, que é a alavanca, câmbio dianteiro, e a coroa, como eu falei. Então, o peso dele é mais alto do que o peso da coroa única. Outra desvantagem dele é que ele também tem marchas não utilizadas.
marchas repetidas, vamos falar assim, e marchas que você não pode utilizar, que é as marchas cruzadas. Herbert, na coroa dupla também tem essa parada de marchas cruzadas? Tem. O problema é menor, então você ainda consegue utilizar sem tantas dores de cabeça, mas você tem um desgaste precoce, tanto da corrente, quanto da engrenagem traseira, quanto da engrenagem dianteira. Não faz sentido você usar uma marcha cruzada, ok? Por quê? Porque você usa a mais leve com a mais pesada, é a mesma coisa que você usar uma marcha do meio, tipo a grande com a do meio atrás. Não faz sentido. Vamos lá. Combinações também. O excesso de combinações fica complicado a troca de marcha, né? Apesar de facilitar bastante por ter só duas coroas, mas comparado com a coroa única, ele é um pouquinho mais difícil, ok? E ainda tem o tal do barulho no câmbio dianteiro, porque se você cruza as marchas, ele vai fazer um barulhinho, ou se você tá com o câmbio dianteiro desregulado, ele também dá um probleminha. Outra desvantagem, galera, tanto do coroa dupla quanto coroa tripla, é a questão de barro. Se você pega barro, se você é aquele ciclista que gosta de andar no barro, por favor, não faça isso, você vai acabar com sua bicicleta, ok? Mas se você é um ciclista que é o porquinho, vamos falar assim, não pode ver uma poça de lama que entra dentro, no coroa dupla e tripla, você tem o câmbio dianteiro que ele acumula barro ali. Isso trava a bicicleta, principalmente na região onde tem aquela terra argilosa, aquela terra vermelha, como exemplo aqui na minha cidade. Nossa terra aqui parece uma cola, galera. Realmente, parece uma cola mesmo, assim, ó. Antes da gente ir para o coroa único, eu quero falar uma última coisa aqui no coroa dupla. Já tem grupos 2x7 e 2x8, ok, galera? Eu falei que era mais comum no 2x9 para cima, mas já tem 2x7, 2x8, né? Tá sendo pouco utilizado, mas em breve eu acredito que esse carinha aqui tende a sair de linha, né? Tende a ser muito, muito pouco utilizado. Vamos falar do coroa única. Hoje a tendência de mercado é o coroa única. Então por que você encontra muito no mercado? Porque a tendência. Porque todas as empresas querem colocar isso aqui nas suas bicicletas. E realmente é uma tendência. Por quê? Porque para o ciclista iniciante fica mais vantajoso por ser mais fácil a troca. Ele não precisa ficar pensando muito. E para o ciclista que anda na tocada, o cara que gosta de fazer força, velocidade e tudo mais, a troca de marcha fica muito mais rápida, porque ele não precisa trocar no câmbio dianteiro. Então é coisa aí que numa prova de cross country, trilha fechada, é coisa que você tem que fazer troca na frente, você perde segundos. E segundos é a diferença entre você estar no primeiro ou no sexto colocado que não pega pódio. Então, na coroa única você encontra grupos 1x8, 1x9, 1x10, 1x11, 1x12, 1x13. Herbert, que grupo é esse que você está falando de 13? É uns grupos importados que têm entrado no mercado. Se eu não me engano, a Microshift está com um grupo de 13, ou a L2, algo assim. Não tenho certeza, então não posso falar nisso. Até 10 velocidades, galera, só vale a pena para a galera iniciante que quer facilitar a troca de marcha. Herbert, eu sei que vai ter muito hater aí agora, porque eu falei isso. Herbert, eu uso 10, anda na minha roda. Vem competir comigo, eu uso um 10. Eu uso um 10 e a galera, os tiozinhos, não conseguem andar comigo. Galera, vamos lá. Eu falei que é para iniciante, por quê? Porque se você montar, você que usa um 10, você aí que usa um 10, se você colocar um 12 na sua bicicleta, você vai sentir uma diferença brutal. Por quê? Porque você ganha marchas intermediárias. Quando a gente compara um 8 por um 12, a diferença é mais brutal ainda. Como assim, Herbert? Tá ligado aquela subida? Aquela subida, aquele falso plano, que você vem num planão, de repente você pega aquele falso plano subindo, que a marcha começa a ficar muito pesada para você sustentar aquela cadência, aquele giro. Aí você troca uma marcha e daí sua engrenagem gira um monte. Então, isso acontece porque você tem saltos muito grandes atrás entre uma engrenagem e outra. Isso faz com que nesse salto a sua marcha fique muito leve. Já a galera iniciante, que não tá nem aí com a paçoca, ele vai chegar no começo da subida e vai fazer assim, ó. Até chegar lá na vovozinha atrás. E ele vai subir de boa, então ele não vai sentir esse salto de engrenagem para engrenagem. Por isso que eu digo que o grupo até um 10, ou principalmente o 1.8 e 1.9,
ele é mais indicado para galera iniciante, ok? Para quem quer mais performance, vai de 11 ou 12 velocidades. Vai de 12. Hoje você pode montar um grupo de 12 bom com custo acessível. Por exemplo, pede um pé de vela ponta quadrada. É mais pesado? É, mas pede um pé de vela ponta quadrada, por exemplo, um Absolute que vende hoje no mercado, que tem um preço acessível. Você coloca um câmbio traseiro e uma alavanca Deore e o restante você coloca genérico. Você vai ter um grupo 112, vai funcionar legal, porque o câmbio traseiro e a alavanca já é um Shimano Deore, já é confiável, já troca legal. E o restante você coloca, por exemplo, um cassete da Sunrace, que é muito bom, uma corrente da KMC ou uma corrente da Absolute, Tech, enfim, que é muito boa. E vai conseguir ter um grupo acessível financeiramente, 1x12. Claro, não vai ser o preço de 1x8, mas a diferença é muito menor do que se você montar um grupo fechado Deore. Claro, pé de vela Deore é mais leve, corrente Deore é legal, cassete Deore já é 10 dentes. Mas se monetariamente você não tem como fazer esse salto, faz por etapa. Monta um grupo baixo custo de 12 e depois você vai migrando ele para um Shimano, ok? Herbert, quais são as vantagens do grupo coroa única? Você não falou, você falou muito do grupo coroa única, mas não falou vantagem. Vamos lá, qual que é a vantagem? Primeiro, que não desregula câmbio dianteiro. Ah, vá. Claro, não tem câmbio dianteiro, né? Então não tem como desregular câmbio dianteiro, porque não tem. Segundo, o acúmulo de barro é quase nulo. Por quê? Porque não tem câmbio dianteiro, novamente. Terceiro, facilidade na troca de marcha. Então você consegue trocar só lá atrás. Você esquece que tem que combinar duas engrenagens. Herbert, então é por isso que tá indo tudo para coroa única? É top demais, é a melhor coisa do mundo. Não, galera, não é. Tem desvantagens também, ok? E bastante desvantagem. Primeira desvantagem que eu quero falar para vocês da coroa única, que eu vejo poucas pessoas falando, é o desgaste da corrente. Quando você tem um grupo de coroa única, o desgaste da corrente é muito mais acentuado. Principalmente se você vai por um 12 ou um 11. Ok? Por quê? Porque existe uma ferramentinha que ela mede o desgaste da corrente. E ela tem alguns pontos de medida. Ela vai de 0, 0.25, 0.50, 0.75 e 1.0. O desgaste para uma corrente de 12 velocidades, para o ponto de troca, é 0.50. Se você pega uma corrente de 9, é 0.75. Se você pega uma corrente de 8, é 1.0. Então, primeiro que a corrente dura mais. O ponto de desgaste dela é mais prolongado, uma corrente para 7, 8 velocidades. Segundo ponto é que quando você usa uma coroa única, você tem um desgaste mais acentuado, porque ela trabalha mais atravessada, vamos falar assim, ok? Então, o desgaste da corrente é maior. Segundo, falta marcha. Herbert, falta marcha, galera. Se vocês ouvirem um vídeo que eu gravei aí há uma semana atrás, mais ou menos, eu falo sobre isso. Por que falta marcha? Porque quando você coloca uma coroa grande na frente para a sua bicicleta dar final, vai faltar talvez marchas leves para a subida. Principalmente se você é ciclista iniciante ou peso pena igual eu, né? Pena de ver gordo do jeito que tá. Enfim, se você é um ciclista peso pena igual eu, vai faltar marcha na subida ou vai faltar marcha no plano. Agora, se você é aquele cara que sobe igual, sei lá, gafanhoto, ou se você é aquele cara leve, não vai faltar marcha para você. Mas, para a grande maioria da galera iniciante, acaba faltando. Ou para o planão, principalmente porque a galera anda mais travado, você vai ter que girar mais, ter uma cadência nas pernas na pedalada mais alta. Ou se você colocar uma coroa grande para você andar trameladão, vai faltar marcha para subir, a bike vai ficar pesada para subida. Outra desvantagem é o custo de manutenção dos grupos de 10, 11 e 12. Por quê? Porque lembra que eu falei para vocês que a corrente tem uma vida útil menor? Ok, então vocês entenderam. Só que o que eu não falei para vocês é que essa corrente que tem uma vida útil menor também custa mais caro. Uma corrente de 7, 8 velocidades você compra aí uma Shimano por 80 pila. Uma corrente de 12 velocidades você vai pagar uns 400. Então a diferença é brutal. Além dela durar menos, é muito mais caro.
ok? E a engrenagem traseira também é muito mais caro. Você vai pegar um cassete de 12 velocidades hoje, tá algo próximo a R$1.000. Galera, é isso aí. 1, 2 e 3. Espero que eu tenha falado tudo para vocês. Se eu não falei, deixa nos comentários. Na live de quarta-feira, a live de quarta às 20, que é a live Tira Dúvidas, eu tenho respondido os comentários dos vídeos no canal. Então talvez eu responda o seu comentário que você deixa aí, ok? Então você vai aparecer nessa live. Então venha para a live, se ficou alguma dúvida, ou deixe nos comentários ou venha para a live. E mesmo se você deixar nos comentários, vai para a live na quarta às 20 da noite. Toda quarta às 20 horas tem live Tira Dúvidas aqui no canal. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, ativa o sininho para receber as notificações. Inclusive tá tendo várias promoções da parceria que a gente fez com a Centauro aqui no canal. Bem legal. Essa semana vai ter algumas promoções ainda. Valeu, fique com Deus e até mais!